Bom, pessoal, vamos aprender a técnica, então, da perspectiva com dois pontos de fuga, tá? A gente vai ter na mesma aqui a linha do horizonte, que vai ser a linha da altura dos olhos do observador. A gente vai ter também uma linha de terra, né, ou a linha do plano pictórico, né, ou a linha o plano da figura, onde o objeto ele vai estar mais próximo assim do observador, tá? Bom, então, em um primeiro momento, como é que a gente começa essa perspectiva com dois pontos de fuga? Tá? A gente vai iniciar ela, né? Vamos posicionar aqui os pontos de fuga, né? Eu não coloquei aqui ainda, né? Vamos lá. Então aqui eu vou ter, no meu desenho, um ponto de fuga esquerdo, e no outro lado aqui, eu vou ter um ponto de fuga direito, tá? Em um primeiro momento, então, o que eu vou fazer? Eu vou, ao invés de começar desenhando uma face, como eu fazia lá na perspectiva com um ponto de fuga, eu vou começar desenhando uma aresta, tá? A aresta, ela vai ser meu primeiro elemento, né? Um elemento mais perto do observador, tá? A partir desses dois vértices, eu vou jogar linhas de fuga até o ponto de fuga esquerdo, tá? E ainda desses dois vértices, eu vou jogar linhas lá para o meu ponto de fuga direito. Vamos lá. Ok? Bom, então essas arestas aqui, essas linhas de fuga, né, elas vão me ajudar a construir minhas laterais, né, do desenho, tá? Em determinado momento aqui, eu vou fazer a aresta que vai determinar a largura dessa face, tá? Em um vídeo separado, eu vou fazer para mostrar para vocês como é que a gente faz isso proporcionalmente para um cubo, tá? Aqui, nesse momento, vamos delimitar então que a nossa aresta lateral aqui, da frente, dessa frente, ela vai ter esse comprimento. Nesse momento aqui, né, eu poderia fazer tanto nessa linha quanto nessa linha. Nesse momento aqui, então, eu faço uma linha vertical para cima até chegar na próxima linha de fuga. Aqui eu delimito essa outra aresta. Notem que as duas arestas, né, de altura, elas são verticais e são paralelas, tá? São paralelas, é o mais importante. Mas essas duas aqui, ó, elas não são paralelas, né? Porque elas convergem lá para aquele ponto de fuga direito, certo? Então, isso é uma característica importante. Bom, depois, esses dois pontos que eu delimitei aqui no meu desenho, eu vou jogar vou fazer uma linha de fuga projetada lá para o meu ponto de fuga esquerdo, tá? Aqui, coincidentemente, ficou em cima da linha, né? Bom, e eu vou fazer a mesma coisa no outro lado, né? Nessa face. Eu vou delimitar aqui uma profundidade, né? De campo por essa perspectiva. Né? Delimitei, por exemplo, esse tamanho de aresta. A partir desse ponto, eu vou fazer uma linha vertical aqui para cima, até chegar na próxima linha de fuga. Tá? Nesses dois pontos, então eu vou jogar para o lado oposto linhas de fuga lá para o ponto de fuga direito. Vamos lá. Tá? E aqui novamente eu vou ter dois pontos, onde eu vou fazer uma linha vertical. Bom, percebam que aqui eu estou desenhando com dois lápis de cor aquareláveis, né? Como eu tenho esse papel de desenho com a gramatura 140 nesse caso, ele tem uma certa textura, esses lápis assim eles são bem adequados para fazer esse tipo de desenho. Notem que nos outros dois exercícios que eu passei para vocês, eu também utilizei essa folha, só que eu utilizei uma caneta nanquim e uma lapiseira com um grafite colorido. Então eu alerto vocês que talvez para esse material, tanto a lapiseira quanto a caneta nanquim não sejam os mais adequados, tá?
Então, nesse tipo de material é legal utilizar o lápis mesmo, né? E olha que efeito legal que eu posso fazer, tá? Quando eu terminar uma forma geométrica, né? Eu vou tentar fazer um contorno. Aqui meu lápis ele tá um pouquinho pequenininho, eu tenho que comprar um extensor, né? Para pousar ele melhor. Não, eu tenho que fazer isso. Então, para trabalhar os traços do meu desenho, né? Lembro que eu sempre falo para vocês, trabalhem com traços mais finos e depois ajustem isso, né? Então, por exemplo, nessas arestas que estão mais perto do observador, aqui eu vou fazer traços mais finos. Ó, certo? Nas arestas que estão no contorno, eu vou fazer traços um pouco mais espessos. Ó. E na base, a gente trabalha ainda uma linha um pouquinho mais grossa, que é para representar como se a gente tivesse uma sombra do objeto aqui, tá? Beleza? Então olha que bacana que é trabalhar com lápis nessa folha de desenho. Então eu tenho aqui a construção de um cubo, tá? Em perspectiva com 2 pontos de fuga. Aí o que a gente tem que prestar atenção nesse tipo de perspectiva? Tá? A distância dos pontos de fuga em relação ao tamanho do objeto. Tá? Então existe uma regra aqui que é a seguinte. Eu tenho aqui a largura do objeto, tá? Que eu vou chamar aqui de x. Tá? De x não, de L. Vou chamar de L. O objeto ele tem uma largura L. Tá? Existe uma regrinha que é o seguinte. A distância entre os pontos de fuga, né, que eu vou chamar aqui ó, vou chamar aqui de D, tá? Esse D, ele tem que ser maior ou igual a 5 vezes o L. Ou seja, a distância entre os pontos de fuga, ela tem que ser 5 vezes ou mais a largura do objeto, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, vou pegar aqui a largura dele aqui no lápis. Então, tem lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e uns quebrados, tá? E por que isso, tá? Para o desenho ele não ficar muito deformado, tá? Eu vou fazer aqui um outro desenho para vocês entenderem um pouco o que isso significa. Eu vou colocar um outro ponto de fuga aqui mais perto, que eu vou chamar de ponto de fuga de teste, tá? Então percebam aqui que eu tenho, se eu pegar o mesmo tamanho do objeto, né? Eu vou ter 1, 2, uma distância de 3. E vou fazer essa perspectiva, puxar as mesmas linhas aqui, só para ter uma ideia. Vou fazer essa perspectiva usando esses 2 pontos de fuga aqui agora, tá? Ó, eu vou fazer bem rápido. Então assim, ó, percebam que esse objeto aqui, ó, esse cubo, ele ficou com essa ponta, né? Que ele dá uma sensação que ou o objeto ele está em velocidade, né? Ou a gente está vendo ele muito de cima, ou se o objeto ele tivesse mais aqui em cima, eu estaria vendo ele de baixo, né? Por exemplo, tá?
Então é o que a gente chama de perspectiva extrema, tá? Que faz com que esse ângulo entre essas duas arestas aqui, ó, seja menor que 90 graus. Se a gente não quer essa característica, né, de extremidade, assim, né, de ser muito extremo, né, eu tenho que optar, então, por essa distância de 5 vezes a largura, né, que vai me dar aqui um ângulo, né, maior que 90 graus, tá certo? Então essa é uma regra, né, de distanciamento se eu quiser esse tipo de desenho ao invés desse, tá? E é isso que a gente vai ter que tomar cuidado quando a gente for desenhar, acabar não ficando com um desenho tão pontudo. E nesses casos, o que, que a gente tem que fazer, talvez? A gente tem o costume, às vezes, de botar o ponto de fuga dentro da folha de desenho, né? Muitas vezes a gente vai ter que colocar o ponto de fuga fora da linha, fora da folha, né? E a gente pode fazer isso, por exemplo, marcando a mesa de desenho, por exemplo, com uma fita crepe, né? Eu colo uma fita crepe em um ponto lá distante e eu me baseio, né, por ele, tá? Então, assim, novamente nesses desenhos, vocês podem começar fazendo os desenhos com régua, né? Mas, gente, é sempre legal, assim, que vocês comecem a praticar o desenho à mão livre. É mais difícil? É muito mais difícil, tá? Mas imagina vocês numa situação de criatividade, né, junto na equipe, etc, né? Você fazendo um desenho sem régua, você vai fazer um desenho muito mais rápido, tá? Eu sei que no começo é difícil, né? Tentem usar o mínimo possível a régua e tentem começar e utilizando esses artifícios, né, de desenho à mão livre. Tá certo, pessoal? Bom, alguns de vocês podem estar se perguntando, professor, com o ponto de fuga você ensinou a gente a fazer um cubo com medidas proporcionais. E no caso de dois pontos de fuga, como que eu faço um cubo proporcionalmente, né, com lados proporcionais, tendo em consideração que a profundidade, né, ela acaba distorcendo um pouco o comprimento das arestas. Bom, então é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Bom, para a gente fazer um cubo perfeito em perspectiva, né, o que a gente vai precisar fazer? Vou começar fazendo ele aqui. Então, eu vou desenhar primeiro uma aresta, a aresta inicial lá do cubo, tá? E um primeiro momento, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar como se pegasse um compasso, né, a ponta seca aqui, e fizesse essa rotação do compasso nessa linha de terra, tá? Bom, como eu não tenho compasso aqui, o que eu vou fazer? Vou pegar a medida aqui do lápis, vou transferir para o lado, que seria como se eu utilizasse um compasso, tá? Certo? E aqui eu vou ter esse pontinho. Essa mesma medida eu vou transferir aqui para o outro lado, né? Que seria, novamente, a utilização do compasso. Certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer a mesma coisa, só que agora eu colocando como se fosse a ponta seca do compasso aqui e fazendo um arco até chegar aqui na linha do horizonte, tá? Para isso, o que eu vou... Eu vou pegar uma ajuda aqui da minha régua, tá? Eu vou pegar esse ponto com a régua, né? Vou dar uma travada nela aqui. E vou fazer um arco. Claro que não vai ficar perfeito aqui, né, gente? O ideal seria ter um compasso. E aqui eu vou achar o que a gente chama de ponto médio. Tá? Mesma coisa eu vou fazer lá no outro lado. E aqui eu vou achar o ponto médio 2. Certo? A partir, tendo esse ponto, esse de baixo e esse aqui, o que a gente vai fazer? Vou traçar uma linha desse ponto até o meu ponto médio. E outra linha desse ponto até o outro ponto médio. Né? Sempre os opostos. Tá? Então vou fazer isso. Então eu tenho aqui esse arco, né?
que eu vou chamar, sei lá, de R1. Depois eu tenho esse outro arco aqui, que eu vou chamar de R2, tá? Só para a gente ter uma noção. Bom, depois o que a gente vai fazer? A perspectiva é como a gente faria normalmente, né? Ó, jogo a partir desse ponto lá para o ponto de fuga. Desse ponto lá para o ponto de fuga. Né? Percebam que em determinado momento aqui, ó, a minha aresta de baixo, né, da linha de fuga, ela vai cruzar com essa linha diagonal que a gente encontrou dos dois pontos que a gente achou aqui embaixo, tá? E essa aqui é a profundidade da minha face, tá? Então, nesse ponto aqui, eu vou jogar uma linha vertical aqui para cima e fecho o desenho aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui para o outro lado. Então, jogo linhas de fuga lá para o ponto de fuga esquerdo, dos dois vértices. Né? Nesse lado aqui, né, a diagonal ela encontra essa aresta aqui, ó, sempre da base. Nessa aresta, nesse ponto, né, eu vou fazer uma linha vertical, encontro o final da face. Tá? Depois é só completar a perspectiva com os pontos aqui que estão faltando. Né? Uma outra coisa importante que eu esqueci de comentar para vocês, né, percebam nesse exemplo, nunca, ou evitem, né, na verdade, colocar o objeto exatamente entre os dois pontos de fuga, tá? Porque nesse caso eu vou ter um objeto muito simétrico, tá? E isso às vezes a gente acaba não tendo uma ênfase naquilo que a gente queria fazer, ou dar ênfase, né? Então, percebam nesse exemplo aqui, ó, que eu tenho um objeto deslocado um pouco mais para o lado do ponto de fuga esquerdo. O que acontece nesse caso, né? Eu mostro mais essa face e menos essa face, tá? Então, quanto mais o objeto for para a esquerda, eu menos mostro essa face da esquerda, tá? Quanto mais o meu objeto for para a direita, menos eu mostro a face da direita e mostro mais a face da esquerda, tá? Então, esse tipo de desenho, né, evidenciando uma das faces, assim, é sempre mais desejável, assim, do ponto de vista da ilustração, tá certo? Então, é só uma observação. Nesse exercício, ó, eu utilizei um recurso de prender a folha nos cantinhos, tá? Porque eu precisava usar régua e compasso, etc., como se fosse um compasso. Então é importante em alguns casos, tá? E se vocês forem prender a folha de vocês, prendam bem na pontinha mesmo, tá? Para que a folha não estrague, tá bem? Valeu!